Galera, vamos lá, em Jones. Passamos por trauma, não passa em prova. Peste bubônica. Então, Danilo, na verdade, cara, tem várias epidemias que surgem aí e que não são tão raras assim. É que em função do coronavírus acaba tendo mais evidência, né? Exatamente, rola, porque é que em função do corona, qualquer epidemia, a gente fica com medo, assusta. Mas certas coisas, por pior que possa parecer, eu não vou falar que é normal, mas é comum, entendeu? Mas tinha que dar um surto bem agora, tipo assim, que Mas maravilha, né? são épocas, né? São épocas. Aí é o caso da Mongólia, por exemplo, o que é a Mongólia? A Mongólia é um paizinho não, um país não é tão pequeno assim, mas é um país que está entre a Rússia e a China, um país desértico, semiárido e frio, muito frio, né? Onde se come muito carne de caça. E que tipo de animal você tem? É antibiótico, sim. Você tem muito animal de caça que é animal rasteiro e tal, é bem comum isso. Eu não sei qual que foi a origem lá, não parei para ver com detalhe isso não, Danilo, mas são condições ali curiosas, né? Professor, eu tava Aí. vendo que essas epidemias e tal têm a ver com seleção natural. Tipo, sempre vai acontecer. Vai ficar os mais resistentes e tal. Sim, né? Faz parte da natureza, né? O vírus faz parte da natureza. O que acaba acontecendo é que, querendo ou não, em função do tipo de criação que a gente acaba tendo para alimentação, né? A gente cria frango em massa, suíno em massa, né? A gente acaba gerando condições que facilitam espalhar determinados vírus que não espalhariam tão facilmente. Por exemplo, um vírus suíno, né? Um vírus de ave. E aí, como você tem um ambiente propício a espalhar esses vírus nesses animais, como a gente come, a chance de aparecer um que passe para o homem é maior. Aumenta a probabilidade de ter um que chega no homem. Porque a gente tem muitos desses animais em cativeiro. Mas tudo isso é monitorado, né? Isso aí geralmente é monitorado. Quer dizer, deveria ser, né? Vira e mexe, você tem um monte de frango que é morto, porco que é morto, em função de questões sanitárias ligadas a vírus desses, né? Entendeu? O que vocês estão falando de marmota? Você come carne de marmota, olha aí. Tadinha da marmota. Marmota é um bicho bonitinho. Mas aí que tá, Rafaela. Muita gente que é vegetariano, em parte é vegetariano em função e usa esse tipo de argumento, né? A questão do modelo produtivo, que é nocivo e tal. Tem outros que, não só pela proteção dos animais, mas também tem gente que argumenta que tem que ser vegetariano por uma questão sanitária, uma questão de estabilização do próprio homem, enfim, né? São condições aí bem interessantes de serem pensadas, né? Uma parada aí muito louca. É muito louco o jeito que a gente cria porco, que a gente cria ave, né? É muito propício, na verdade, a ter epidemias. De qualquer jeito, tipo, dá pra pegar doença. Tanto de animais quanto plantas. Então, É, se todo mundo fosse vegetariano, a gente pegaria doenças de plantas. é mais ou menos, é porque aí você tem o tipo de vírus que se adapta, você tem adaptabilidade de determinados vírus com determinados organismos. Por exemplo, vocês já viram que testa um monte de coisa em porco, quando é vacina, vocês vão estudar em biologia, pergunta para a Ju depois. Porque o organismo do porco tem muita coisa que parece com o nosso. Então, a chance de você ter uma doença que transita do porco para a gente é maior do que se você comer uma planta, entendeu? Você pode ver com quem gente que trabalha com sobrevivência, gente não, vamos ser mais. Se você pegar grupos tradicionais que trabalham no mato, que vivem no mato, perdão, trabalham, eu tô louco, que vivem no mato e comem carne de caça, você vai ver uma regrinha básica, né? Caça coisas que sejam mais diferente possível de você. Porque se você comer coisas que são parecidas com você,
tipo um macaco, a chance de você pegar uma doença é muito maior, entendeu? Então, vamos supor, se comer carne de caça de macaco, a chance de ter uma doença que passe para você é muito maior do que se você comer um rato, entendeu? Uma raposa. O que foi? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Cadê? Sim, mas plantas. Então, a falta de vegetarianos. Então, a falta de vegetarianos é o que faz ter menos doença em plantas. O que você está viajando aí, Fernanda? Falo que. Não, é assim, Fernanda. Depois, eu não vou entrar muito no mérito que para não fugir muito, mas pergunta para a Ju depois, que ela te explica biologicamente isso, entendeu? Essa parada aí de migração de determinados vírus e bactérias de animal para o homem, né? Tem uma parada dessa. Mas rola, Fernando, rola mesmo, tipo, é curioso isso, né? Você, depois você dá uma pesquisada. Fala com a Ju que ela vai te dar uma base biológica melhor que eu, tá? Sobre como que funcionam essas paradas aí de capacidade de transmissão de doenças por vírus de animal para homem, né? Toda uma lógica, tem todo um processo aí. Na verdade, planta, o que pode te acontecer é você comer veneno, né? Não é uma planta que te mata, né? Por ser veneno, né? Mas eu acho que vírus e os coliformezinho fecal, né? Um cocôzinho que tinha ali na planta, vai te dar uma lombriguinha, um vermezinho, as coisas assim, né? Mas nada que um bom Anitta não resolva. Mentira, tô brincando. Galera, bora lá então? Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho de desigualdade global, tá? O que eu quero dizer com desigualdade global? Né? A gente falou aí sobre a estrutura populacional do Brasil, tá? Ali na apostila de vocês, na página 794, ele vai falar um pouquinho sobre características de desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá? Achem aí pra gente, por favor. Página 794. Se localizem aí, por favor. Beleza? Beleza. Ótimo. Agora, cadê a apresentação? Fechei aqui sem querer. Cadê o PowerPoint? Ué, será que eu fiz isso? Ah, tá. 6/7, eu tô olhando o mês 8, ou mês 6. Abrindo. Bom, deixa eu ver aqui. Foi. Sério, hoje é a aula 70 já? O dia 70, né? Na verdade, não, porque desconsidera o final de semana. Ah, não, são 70 dias de distância. Caraca, mano. Que louco. Tempo, hein? A dia letivo do EAD na plataforma. 70 dias letivos. Isso aí. Quem diria, hein? Ah, tá. Bom, se voltar em agosto, bota aí mais 2 semanas de recesso, serão 75 dias, no mínimo.
Galera, que coisa, né? Já foi pro pau o semestre, já era, né? Acabou. Já foi 3 meses, eu acho, dentro de casa. Ó, a gente, março, né? Abril, maio, junho, é o quarto mês já. É, caminhando pro quarto. Completa 4 meses agora. Bom, já perdeu a esperança, Gustavo? Fazer 4. Perde não, meu filho, perde não. Menos chance, Galerinha, apareceu aí para vocês desigualdade global? Sim. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas condições de subdesenvolvimento. Aí, para não ficar falando dados que já são um pouco óbvios para vocês, eu resolvi fazer uma abordagem sobre um tema que é de atualidades também, que tem a ver com isso, que é a condição das populações economicamente ativas, que a gente já estudou, tá? O desenvolvimento e a desigualdade do desenvolvimento. Como que esse cenário está no mundo? Tem alguns dados aqui bem interessantes. Obviamente que tudo é antes de pandemia, tá? Isso é antes de 2020, não tem como falar 2020 ainda. Então a gente vai ver o que vinha acontecendo em alguns países desenvolvidos e emergentes em relação a esse assunto. E para começar, tá? Olha que coisa que é um pouco preocupante para a gente lembrar. Deixa eu pegar meu apontador laser. Ó, em nenhum outro período da história, tantas pessoas saíram da pobreza extrema e ganharam acesso a bens e alimentos como nos últimos 40 anos. Né? A gente estudou esse processo em demografia. Essa galera vazando aí da linha de extrema pobreza, esse monte de gente saindo, que foi muito importante, fez com que a mortalidade no mundo, nos países mais pobres, caísse. Essa mortalidade caindo fez com que o crescimento vegetativo subisse. Lembra dessa relação? Queda de mortalidade, aumento do crescimento. Alguma dúvida disso? Não? Não. De boa, né? Beleza. Aí, galera, porém, o que a gente observou? A desigualdade entre países está diminuindo quando observamos de um país para o outro. Mas quando a gente olha para dentro, tá, das nações, quando a gente olha para dentro da sociedade brasileira, para dentro da sociedade estadunidense, das sociedades europeias, a gente observa, tá, que vem aumentando a desigualdade. Ou seja, a diferença entre países, por exemplo, os emergentes e os ricos, diminuiu. Significa que nós chegamos mais perto dos países ricos. Porém, quando a gente olha dentro da nossa sociedade, né, a gente observa que tem menos gente ficando com condições financeiras adequadas e mais gente entrando na linha de pobreza. Ou seja, eu estou tendo um aumento da concentração de renda. É basicamente isso que a gente vai analisar. Tá? E o que isso quer dizer? Vamos pensar. Ó, olha esses dados aqui. A gente tem aqui o crescimento real, né, de renda entre 80 e 2016 em porcentagem. Tá? Então, a gente tem o quê? Uma classe média, a gente tem dividido aqui os mais pobres, 50% de baixo, né, 50% mais pobres, os 40% do meio, né? E os 10% aqui dos mais ricos. E dentro desses 10%, a gente tem esse 0,001% dos muito ricos. Olha que louco. Esse 0,001% dos muito ricos, tá? Eles aumentaram sua concentração de riqueza. Os 10% mais ricos também aumentaram, tá? Só que o que chama atenção? Que os mais pobres também tiveram crescimento, tá? Então, se esses mais pobres cresceram, da onde veio essa galera? Veio da classe média. Então, o que isso indica? Tá? Indica que parte dessa classe média... Prof, peraí que eu não entendi o gráfico. A coluna é o quê? A coluna aqui, peraí, cadê o dado aqui? A coluna é porcentagem, tá? Quantos por cento cresceu ou diminuiu? Cresceu, né? Porque aqui está acima de zero,
entendeu? Certo. E a linha é dinheiro. Tipo Concentração de isso. riqueza. É. Ah, obrigada. Então, o que a gente observa? O que você tem que prestar atenção nesse gráfico aqui, ó? A curva. Então, a curva dos mais pobres aumentou. Então, significa que aumentou a concentração dos mais pobres, dos 50% mais pobres. A classe média, a barriga está para baixo. Então, houve uma redução, tá? Proporcional, obviamente. Né? Ou seja, se aumentou aqui 43%, aqui aumentou 94%, comparando um com o outro, o que eu concluo? Que esse aqui caiu e esse aqui subiu, não é? Beleza? E os mais ricos? Não, pera. Então as pessoas ficaram mais pobres? Exato. Então, houve um acréscimo de 94% dos mais pobres. E só 43% da classe média. Entendeu? Você tem que Ou pensar seja, que a população vai aumentando, né? Então, essa uhum, população aumentando, está aumentando mais entre os mais pobres, a classe média ou os mais ricos? mais pobres. Essa é a questão, entendeu? Então, significa que essa população que cresce no mundo está cada vez mais concentrando a camada dos mais pobres e menos da classe média. Entendeu a análise? Entendido. Entenderam, galera? Uhum, sim. Então, beleza. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. E os mais ricos? Isso que chama atenção também, né? Os 10% mais ricos, tá? Eles tiveram um acréscimo de riqueza muito, muito acima da média. Então, isso é o fator que preocupa, tá? Então, resultado, a classe média, sobretudo em países mais desenvolvidos, isso é outra coisa que chama atenção, tá? Ó, aqui a França, né? Vem encolhendo, sendo empurrada para a pobreza. Então, para a pobreza aumentar, quem diminui geralmente é a classe média. É o que está acontecendo agora no mundo, em função do coronavírus, está intensificando isso. Por isso que a pandemia agora foi um fator maior de preocupação, porque a gente já tinha um processo de encolhimento da classe média em países europeus, nos Estados Unidos, e aumento dos mais pobres. Com a pandemia, qual é a tendência desse processo? Intensificar. Sacou? O Brasil desde 2014, que a gente já falou, daquele contexto de crise para cá, né, que é uma crise sistêmica e tudo, a gente vem passando pelo mesmo processo. Uma redução dos mais pobres, uma redução da classe média e um aumento dos mais pobres. Tá? Ó, aqui, o que a gente observa também nos países mais ricos? Que vai acontecer no Brasil também, vocês vão observar. A medida de corte de gastos públicos pressionam a redução de bem-estar social, enquanto a democracia, enquanto a demanda aumenta. Isso em países democráticos que a gente está analisando apenas, tá bom? Por exemplo, O Brasil não é um exemplo? é um exemplo. Por que eu estou separando países democráticos? Porque às vezes a pessoa fala, professor, mas e na Arábia Saudita? Mas aí não é um país democrático, entendeu? Então, eu estou focando aqui nas democracias, como Brasil, Europa, Estados Unidos e tal. Os países aqui da região. Então, o que significa? Vamos pensar medidas de cortes de gastos públicos. Citem aqui a realidade do Brasil. Eu leio o chat de vez em quando. Estou lendo agora, Rafaela. Bom, não dá para ficar comparando. Por que não dá? Porque os países em condição de ditadura até dá, mas assim, a gente tem uma outra percepção de sociedade em função de uma imposição. Sem contar que eu tenho, às vezes, uma dificuldade de fazer levantamento de dados, entendeu? De ter confiabilidade de determinados dados. Por isso que a gente chama assim, a gente observa do mundo democrático, do mundo não democrático, entendeu? Por isso que eu estou fazendo essa separaçãozinha básica. Entre democracias também é meio complexo, é meio comparar porque a cultura é diferente também, né? Exatamente. Mas uma coisa que essas democracias compartilham é o quê? A forma de governo. Exato, são repúblicas, na maioria, e que apresentam um sistema econômico fundamentado numa lógica Liberal. numa lógica mais liberal, entendeu? Essa é a grande
conexão, tá? Ok. Vamos pensar nessas medidas de corte de gastos públicos no Brasil. Que tipo de medida a gente teve nos últimos anos, tá? De corte de gastos. Que entra aqui nesse parágrafo, ó. Que pressionou a redução de bem-estar. Quem Peraí, sabe? eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de medidas de cortes de gastos públicos que pressionaram a redução do bem-estar social no Brasil. Ônibus. Péssimo. Diminuição do número de ônibus. Então tá, beleza. Aí você deu um exemplo municipal, tá? Então, vamos pegar Campo Grande, aproveitando. Né? A gente teve uma precarização do ônibus aqui na pandemia, tá? Beleza, é um exemplo. O que mais? Vou dar um exemplo simples. Corte no Bolsa Família, tá? Programa de transferência de renda. O que mais? Corte de gasto na saúde, tipo no SUS. Exatamente, aquela proposta de teto de gastos que foi aprovada em 2016, tá? Que tem que limitar o gasto de saúde e educação com crescimento, perdão, tem que limitar a partir de uma porcentagem lá que não pode ter uma progressão de aumento tipo teve agora, na verdade, né? Eles precisaram não respeitar aquela lei para poder gastar dinheiro agora com a pandemia. Era um teto de gasto que impediria um crescimento mais robusto do sistema de saúde e de educação. Corte de bolsas de estudo. O que mais? Duas coisas bem polêmicas que apareceram agora. Reforma da Previdência, essa reforma da Previdência e a reforma da lei da legislação trabalhista. Então, tudo isso são cortes de gastos, são vendidos como corte de gastos, tá? Então, o Estado precisa reduzir o gasto, tá? Beleza. Só que esses cortes de gastos vão afetar o bem-estar social. Por quê? Porque a população que dependia de determinadas condições de incentivo público, lá, por exemplo, a pessoa lá do Bolsa Família, a pessoa que estava para se aposentar agora, enfim, essas pessoas vão ter mais dificuldade de ter acesso à renda. Então, isso vai precarizar o bem-estar social. E qual é o problema? Se eu tenho um aumento do desemprego, então a demanda por bem-estar social aumenta. Então, eu estou precisando de mais bem-estar social. Tem mais gente precisando. E os investimentos em bem-estar social caíram. Entenderam? Então, isso vai gerando um mal-estar dentro da sociedade. Isso aconteceu na França, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu nos Estados Unidos, acontecendo no Brasil também, entre outros países, tá? Então, há uma tendência nos últimos anos de corte de gastos públicos em áreas sociais, tá? Com defesa defendendo um liberalismo econômico, só que nesse contexto houve um aumento do número de pobres junto a isso. Então, aumentou o número de pessoas precisando de bem-estar social. E isso gerou um colapso sistêmico em vários lugares, ou quase um colapso, né? Sistemas que eram de excelência, como o Sistema Público de Saúde da Inglaterra, que foi baseado, onde o SUS se baseou, por exemplo, é um sistema, dependendo da sua condição, você entrava lá sem dinheiro e saía, eles te davam dinheiro para você voltar para casa. Tinha umas coisas assim, entendeu? Você ficou doente, foi tratado, como agora você vai sair do hospital, tá aqui o dinheiro para você voltar para tua casa. Então, você tinha uma série de condições ali que favoreciam esse tipo de política. Então, tem mais gente precisando e menos oferta de serviço. A galera vai reagir. Como que a galera reage? Olha aqui, ó. A galera vai para a rua e quebra tudo. Na Europa isso é muito comum, né? Lembra do movimento dos coletes amarelos? Tá? Esse movimento dos coletes amarelos é uma galera aí que viu precarizar o seu salário, eles começaram a ganhar menos proporcionalmente, ou seja, pô, eu estou trabalhando, mas meu salário não dá mais para fazer as coisas que eu fazia, eu não consigo, eu estou trabalhando, mas eu estou mais pobre. Ou seja, eu estou trabalhando às vezes mais do que eu trabalhava antes, mas estou mais pobre que eu estava antes. Tem alguma coisa errada. Eu vou precisar do sistema de bem-estar do Estado. Foi cortado, eu tenho dificuldade de acessar. Isso foi gerando uma pressão social, a galera foi para a rua.
né? Olha aqui, aumento da pobreza, aumento de moradores de rua, tá? Isso aqui é em Nova York, beleza? Pergunta. Professor, Oi. mas, tipo, o que o Estado ganha com isso, cortando, tipo, os gastos? Bom, as justificativas dos estados, dos governos que praticam cortes de gastos públicos são justificativas baseadas na, na responsabilidade fiscal, para resumir. Ou seja, o Estado tem que gastar o que ele arrecada. Essa é a frase básica. Só que nem sempre isso dá certo. Isso tem que ser feito paulatinamente, tem que ser feito por transições, entendeu? Então, por exemplo, tem estados aí que estão devendo muito para banco. Então, o banco exige, o sistema financeiro internacional exige que esse país se adeque para poder pagar a dívida do banco. E para o banco, o que ele quer? Ele quer que esse país corte gastos para sobrar dinheiro para pagar a dívida. Entendeu? Sim, Teve um entendi. período que isso estava acontecendo bastante na Europa, não teve? Acho que o senhor explicou isso, acho que ano passado. Sim, sim, exatamente. Na Europa, a gente teve a crise do euro, que foi em 2012, né? Foi um caos, muito pior. Na verdade, a galera quebrou tudo. Na Grécia, Espanha, Portugal, Itália, Irlanda, foi Era os pior. PIG, né? Os pigs, exatamente. A galera foi para a rua, quebrou tudo, e tem a ver com isso, tem exatamente a ver com isso. São cortes de gastos em áreas sociais, né, que afetam a população mais pobre. Mas, se a gente viu que essa população mais pobre está aumentando, então significa que a parcela da população que vai sentir falta desses benefícios é cada vez maior. Resultado, vai ter confronto. E a galera vai para a rua. Tá? Esse confronto vai refletir nas eleições também. Tá bom? E aí, quem quiser ver um cenário mais concreto do que é esse corte de gasto e o drama de algumas pessoas, tem um filme muito bom no Netflix. Apesar de parecer documentário, não é um filme. Chama Eu Sou Daniel Black. Tá? É um filme bem interessante que vai tratar justamente desse contexto social de ruptura de bem-estar social no Reino Unido, especificamente, que é um país que historicamente teve um sistema de saúde tão robusto e público, universal. Né? Muita gente ia dos Estados Unidos para o Reino Unido se tratar. Por quê? Porque era de graça e era bom. Beleza? É bem legal esse filme aí, dá para vocês entenderem bem esse drama que eu estou te falando. Essas dívidas que precisaram ser pagas, elas foram pegas de bancos com o intuito de... Boa pergunta. Vamos lá, vamos entender o seguinte. A via de regra, o Estado, ele não é uma empresa, entendeu? Você não pode pensar o Estado como uma empresa. O Estado, ele tem uma coisa que a gente chama de prerrogativa de fazer dívida. O que é isso? Ele pode criar dívida para arcar com os custos correntes de ser um Estado. Por exemplo, quais são os custos correntes do Estado? Pagar funcionário público, pagar os programas de assistência social, por exemplo, pagar a verba de pesquisa de ciência e tecnologia, bancar as universidades, enfim, pagar a infraestrutura de manutenção de rodovia, pagar a conta de água e luz de prédio público, enfim, né? E investir em saúde e educação, por exemplo, entre tantas outras coisas. Esses gastos tem que ter todo mês, não tem? Todo mês vai ter esses gastos. Uhum. Então, o Estado precisa ter dinheiro para pagar esses gastos correntes, tá? E além desses gastos, você tem os investimentos que o Estado pode fazer. Por exemplo, aumentar o investimento em pesquisa e tecnologia para desenvolver vacina, pegando o contexto. Então, o Estado tem que ter um dinheiro, além desse gasto que eu citei, ele tem que ter um dinheiro a mais para investir em pesquisa de vacina, entendeu? O Estado vai aumentar o número de hospitais públicos. Então, ele precisa ter um dinheiro para construir o hospital, para contratar mais médicos, entendeu? Então, Gente. e aí que tá. Então, esses gastos, tá? Dependendo da condição econômica, esses gastos podem extrapolar o quanto que o país arrecadou. Então, esse gasto no ano pode ser maior do que o país ganhou no ano.
Então, se ele vai ter mais gasto do que ele teve de receita, isso gera uma condição de déficit, lembra? É a condição do déficit público. Ou seja, significa que ele está gastando mais do que está arrecadando. Sacou? E aí, o que ele faz para suprir o déficit público? Empréstimos. Isso, ele gera dívida. E é normal, todo país deve um monte, tá? Se você pegar a dívida do Japão, é um negócio absurdo. Chegou a ser mais de 200% o PIB do Japão. O Japão devia mais de 200% que ele arrecadava, tá? Os Estados Unidos devia quase os 100% do PIB. Agora, para pensar. Os Estados Unidos tem um PIB de 17, 18 trilhões. Você dever 16 trilhões de dólares de dívida. Então, isso é normal. Só que enquanto esses países estão pagando a parcelinha da dívida, a dívida está indo, dane-se, o banco não liga. O problema é quando começa a ter uma sensação de que o país não está conseguindo pagar mais a dívida. E aí ele tem que fazer mais dívida. E aí o banco fala, opa, pera lá, você não vai mais fazer dívida. Eu quero saber por quê. Mas é preciso pagar isso aqui, aquilo lá, aquele outro, tal, tal. Não. Para você pegar mais dinheiro comigo, você tem que diminuir seus gastos. E aí, o que o banco exige? Que corte gastos aonde? No bem-estar. Aqui. E aí, vai afetar quem? Tandã. A massa. E a galera, na Europa, não aceita isso quieto. Em vários países europeus, a galera não aceita isso de boa. Vai pra rua e quebra tudo, tá? Às vezes, literalmente, quebra tudo, mas tudo bem, tá? E aí, isso gera um caos social. Ó, então, qual é a reação da classe média e dos atuais pobres, né? Lembrando que boa parte dessa classe média não é mais classe média, agora é pobre. Eles reagem à perda de status, especialmente no Ocidente, né? Que a gente está falando, onde 85% da população da alta renda se concentra. A classe média recorre cada vez mais a líderes populistas que prometem trazer o passado de volta com discursos radicais e soluções simples. É daí que ganha força os extremos, a extrema-direita, a extrema-esquerda, que são extremos populistas. Entendeu? São extremos populistas. Na Grécia, por exemplo, a extrema-direita se juntou com a extrema-esquerda, a extrema-direita e a extrema-esquerda se juntaram para poder eleger um presidente, que era o Tsipras, um cara lá. Olha que louco, né? Eu tive uma junção de extrema-esquerda e extrema-direita. Entende? Mas por quê? Tipo, tava tão ruim assim para eles ter que se juntar? É porque, assim, no fundo, o que é... Eu não vou entrar no mérito de particularidades da extrema-direita e esquerda grega, mas a via de regra, o que eles tinham em comum na extrema-direita e extrema-esquerda? Pautas populistas. Pautas que diziam assim, não vamos pagar a dívida para o banco, o bem-estar primeiro, bem-estar social primeiro. Você entende? Entendi. Mas aqui, essa extrema aqui é xenofóbica, essa aqui não é. Bom, isso aí era a pauta principal para aquele grupo naquele momento? Não, particularidades não. De lado. Exatamente. E aí, por isso que é complexo, né? Então, a extrema-esquerda se juntou com a extrema-direita, e elegeram o cara que era da extrema-esquerda. Extrema-esquerda é com muita aspas, tá? Só para... Beleza? Então, isso é um exemplo desse ganho populista. Nos Estados Unidos, qual foi o resultado? Quem que vinha com esse discurso simples de a culpa é dos chineses, vamos expulsá-los, culpa é da globalização? Quem que vinha com esse discurso lá? O Trump, entendeu? E ele foi eleito. Porque para essa classe média, que agora não é classe média pobre nos Estados Unidos, tá? Eles olham e falam, poxa, cadê as indústrias que estavam aqui? Estão tudo na China, estão tudo no México, estão tudo na Ásia, né? Enfim. Então, de quem que é a culpa? A culpa é da China, do México, a culpa é de quem? Do presidente que deixou isso acontecer. Beleza? Aí vem um cara falando que não vai deixar isso acontecer e que vai reverter isso aí, porque ele é o exemplo de sucesso do americano que trabalha duro, entendeu? Isso é um discurso populista. E a galera abraça esse discurso.
Por exemplo, cidades que dependiam do carvão mineral, de petróleo, né? Cidades que ficaram empobreceram, por quê? Porque a demanda por carvão caiu em função de outros combustíveis renováveis, né, e limpos. A demanda por petróleo, né, foi mudando também. A demanda por ferro, enfim, por coisas poluentes, foi reduzindo, porque agora você traz isso de países onde é mais barato produzir. Então, essas cidades empobreceram. Essa galera aí votou em massa no Trump. Por quê? Porque eles alegavam que precisava de alguém com pulso firme para acabar com esse sistema econômico, entendeu? Então, isso começa a surgir em vários países. O que é natural, tá, gente? É natural. Quando você tem crises econômicas, é muito comum, eu já falei isso para vocês, é muito comum que as pessoas votem em um presidente que seja a oposição do que estava antes. É normal, tá? Eu tô achando que tá tudo ruim, tá ruim, eu empobreci e tal. Aí eu vou votar no presidente que representa o momento que eu fiquei mal, ou vou votar no presidente que está prometendo me livrar do momento que está ruim? Entendeu? É Que ele normal. supostamente vai te livrar. Exato. Então, isso é um processo natural. Então, a gente vive esse momento, né? Vários governos de extrema-direita assumindo a Europa. Vários, né? O Reino Unido saindo da União Europeia e tal. Então, isso é um reflexo desse aumento do empobrecimento e da desigualdade global, né? Olha que louco isso aí, né? Bom, aí aqui essas consequências que dá uma puladinha, né? Olha aqui, ó. Na caso da Ásia, vem acontecendo um processo um pouquinho diferente. Como a Ásia está tendo um crescimento industrial, né? Está reduzindo a pobreza, tá? Então, isso é uma condição curiosa que a gente tem para observar, né? Agora, falando dos países em desenvolvimento, tá? Ó, um estudo questiona as formas de medição da desigualdade. A desigualdade global está subestimada, principalmente porque as medidas habituais não incluem o bem-estar subjetivo de se viver no país rico ou pobre. O que é bem-estar subjetivo? Vocês sabem? Podem me dar um exemplo? Seria as condições, tipo, básicas, como, por exemplo, educação, saúde? Exato. Percepção de segurança. Imagina aqui, ó. Vamos pensar a seguinte situação. Eu tô rico, fiquei rico aqui, mas se eu sou rico, conheço várias pessoas que ficaram ricas nesse momento, mas quando eu saio na rua, eu tenho medo de fazer caminhadas no meu bairro. Você entende que isso é uma falta de bem-estar subjetiva? Uhum. Isso aí, esses dados de desigualdade vão mostrar, por exemplo? Isso aí vão mostrar? Não. Não, né? Então eles falam assim, mais ou menos assim que ele está questionando aí nesse parágrafo. É assim, cara, beleza, mas se eu ainda sou pobre na Suécia, eu fico mais tranquilo, porque eu tenho todo um aparato público e uma condição ali de uso de coisas subjetivas que são boas, tipo educação, sentimento de segurança. Eu posso não ter dinheiro para andar de ônibus, de transporte público, mas eu não tenho medo de ir a pé, entendeu? Então eu consigo caminhar. Um exemplo simples, né? Isso é um E ponto positivo, né? Se você for parar para pensar. exato. Então isso é uma coisa sistêmica que ele trata ali como subjetiva, porque esses dados não mostram isso. Então o que ele está falando? Por mais que em vários países da Ásia a extrema pobreza está diminuindo, né? Porém, a qualidade geral ainda é muito pior do que em países mais ricos, tá? Entendeu? É tipo, eu sou pobre, mas ainda tenho qualidade de vida. Tipo isso, ou seja, é o que a gente chama de pobreza relativa, né? Então, um pobre na Suécia, para dar um exemplo extremo, é bem diferente do que um pobre aqui em Campo Grande. E um pobre em Campo Grande também é diferente do que um pobre lá numa cidade do interior do Maranhão. Entendeu? Uhum. Com certeza, uma pessoa que é considerada pobre aqui em Campo Grande, ela tem acesso a muito mais recursos do que uma pessoa que é considerada pobre no interior do Maranhão. Entendeu? É tipo, pobre da Europa é a classe média daqui. Mas daí assim,
Aham, tô dando mais exagerado, só pra fazer um drama. Sim, exato. Tipo, Então, por quê? Pode falar. o bem-estar subjetivo seria os direitos básicos, assim. Isso, direitos básicos garantidos, sensação de estar bem, por exemplo. Esse lance de andar na rua, eu gosto de dar esse exemplo, porque é uma coisa que subjetivamente pesa muito, muito na nossa vida. Eu tenho certeza, na vida de vocês, na idade que vocês estão, eu tenho certeza que muitos pais de vocês não deixam vocês irem sozinhos nos lugares. Ah, vá a pé para a escola. Não, não deixo, porque eles têm uma sensação de insegurança, entendeu? Isso limita várias experiências que poderiam ter. Por quê? Porque há uma sensação de segurança, entendeu? Então, isso é uma coisa que é um exemplo muito claro disso. Por mais que você viva bem, se você não pode usufruir da cidade que você vive, tipo, se você não pode sair andando aí por aí a pé, ir na casa dos seus amigos a pé sozinha e tal, porque há um medo de que aconteça algo, e esse medo é mais forte, isso aí limita a sua liberdade, você entende que isso aí é ruim? É uma perda de qualidade de vida? Uhum, sim, com Sim, certeza. né? Então, por exemplo, quem já andou, por exemplo, de ônibus coletivo sozinho? Se você pegar na idade de vocês, na camada de renda que vocês estão, camada média, você vai ver que é absurdo o número de pessoas que nunca andaram de transporte coletivo, tá? Aí, ô Isabela, se você for ver aí entre seu grupo aí, você vai ver que tem muita gente que nunca andou num ônibus, né? Nunca entrou no ônibus coletivo. E por quê? Não é porque a pessoa tem preconceito ou não, é porque os pais, muitas vezes, têm uma sensação de insegurança, entendeu? E aí, se o pai ele consegue te oferecer uma outra forma que ele acha mais segura para você ir e vir, ele vai te oferecer, porque ele é pai, ele é mãe, entendeu? São seus pais, eles vão tender a te proteger, né? Isso, principalmente quando você é mulher, né? Beleza, galera? Beleza. Então, por hoje é só, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem o nome na chamadinha de vocês. Eita, já estão colocando? Caraca. Pode botar aí, por favor. E até sexta-feira. Aí, sexta-feira, a gente vai fazer exercícios, tá? Falou, Plácio. Até. Falou pra vocês. Até mais. Até semana. Tchau. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até sexta. Tchau, tchau. Até sexta.